Ele não consegue compreender, mas o jogo do Kassab, do Valdemar da Costa Neto, é o jogo do sistema. É o jogo que movimenta as peças para ele ser preso. Saiu uma pesquisa ontem do Datafolha que eu tô sentindo o cheiro de arapuca. Datafolha, 52% dos brasileiros defendem prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe. Reportagem do jornal Globo de hoje, mais da metade da população brasileira acredita que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe. Segundo o levantamento do Datafolha divulgado nesta terça, 52% dos entrevistados consideram que o ex-presidente deve ir para a cadeia diante das acusações de liderar uma tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder. Outros 42% são contra a prisão e 7% não souberam opinar. Além disso, cerca de 52% acham que Bolsonaro não será preso, apesar das acusações. Apenas 41% creem que ele acabará condenado e preso. Outros 7% não responderam. O levantamento foi feito entre os dias 1º e 3 de abril, com 3.054 pessoas acima de 16 anos em 172 municípios do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu vou dizer o seguinte para você, ouvinte, que a Datafolha é um instituto mentiroso, todos nós já sabemos disso. Todos nós desde 2010, sei lá, sempre erraram nas principais pesquisas. Em 2018 davam Haddad vencedor no primeiro turno, Bolsonaro perdia para todos. E agora saiu uma pesquisa dizendo que a maioria dos brasileiros, 52%, defendem uma prisão de Bolsonaro. Que seja mentira ou verdade essa pesquisa, é o dado que o Moraes precisa, acredito eu, para prender o Bolsonaro. Vanessa Moreira, o que você acha? Com certeza, isso é o dado que eles precisam e eles estão noticiando isso exatamente para dar o ar aí de, olha, pode avançar. Exatamente. E eu acredito que essa pesquisa, sim, seja séria, não é narrativa. Sabe o que vai acontecer, Timóteo? Na verdade, toda essa experiência que estão fazendo com o Bolsonaro nessas manifestações, onde ele está acostumado a levantar realmente milhões de pessoas e hoje ele está levantando 10 vezes menos gente do que ele levantou nas vezes anteriores. Eu falar isso, exatamente. Né? Ele está conseguindo... Ele não consegue compreender, mas o jogo do Kassab, do Valdemar da Costa Neto, é o jogo do sistema. É o jogo que movimenta as peças para ele ser preso. Porque eles falam, vamos lá, vamos fazer uma manifestação, você é o cara, você é o top. E se alguém sensato, que fosse próximo a ele ali, vamos supor que alguém que goste de fato do Bolsonaro, um vassalo bom para o Bolsonaro, vamos supor aí, um vassalo como Mário Frias, que é aquele cara vassalo acéfalo mesmo, né? Que tá ali, lambendo o Bolsonaro diariamente. Chegasse honestamente pro Bolsonaro e falasse assim, Bolsonaro, você não tem mais a mesma popularidade de antes, cara. Melhor não fazer nada. Não faça nada, porque Exato. vai ser pior. Esse pessoal que tá aí, esse pessoal do sistema, quer te ferrar. Sabe o que o Bolsonaro ia fazer? Execrar. Como ele até fez aí com o Mário Frias nessa última manifestação. Ia execrar o cara, ia falar assim, tchau, ia começar a botar zóio verde e Kim Paim, todo mundo pra escorraçar o cara na rede social. É isso que ele ia fazer. E ia continuar junto com os amigos dele do Centrão, que é o que ele sempre quis ser aceito por essa turma. E ele acredita cegamente nessa turma porque é o que ele quer. Ele quer fazer parte dessa turma. Ele quer fazer parte da turma dos mensaleiros, ele quer ser aceito por essa turma do mensalão, né? Ele, inclusive, hoje me fica muito claro que ele acabou realmente com a Lava Jato para ter harmonia com essa turma. Hoje, para mim, isso está claro. Se você, brasileiro de bem, não enxerga isso, porque o que o Brasil tinha orgulho? Da Lava Jato. O que Bolsonaro destruiu? A Lava Jato. E hoje ele está com as pessoas que foram presas pela Lava Jato como principais aliados dele. São os principais aliados do Bolsonaro, os presos da Lava Jato. Então, o que Bolsonaro tem hoje é uma total harmonia com essa turma, mas essa turma não gosta dele. Ele é sabe aquele cara Zé Lelé, fundão da sala de aula? É isso. Então, os caras levam ele para essa manifestação, porque aqui, essa manifestação pífia,
que ele botava 1 milhão antes e bota 50 a 100 mil hoje, mostra assim, o cara perdeu o poder. Se prender ele agora, Moraes, o sinal é o seguinte, ó, quer prender o cara? Prende pra ele parar de encher nosso saco aqui, que ele vai chorar na cadeia, bota ele lá preso, porque a gente já tá mostrando aqui pra vocês, ó, que essa manifestação, mesmo com o prefeito, com todo mundo, só foi ridícula. E aí você já bota ele, que vai ter aquele barulhinho, vai ter aquele acampamento de vassalo lá na porta da cadeia, mas vai ficar um pouco só de gente, igual foi com o Lula. Quando o Lula foi preso, não foi isso? Ficou lá fazendo vigília, uma palhaçada, meia dúzia de manifestantes. E aí o que vai acontecer com o Bolsonaro? Ô Vanessa, você percebeu que a pesquisa saiu depois da manifestação? Lógico! Para dar o carimbo. Pra dar o carimbo. Se saísse antes, poderia até fomentar a ida de mais pessoas para dar revolta, né? Não, eu gosto do Bolsonaro, eu vou. Mas eles fizeram depois para dar o carimbo. Maioria, entre aspas, que eu não acredito nessa pesquisa, a maioria deseja prisão e a manifestação é fato, a militância bolsonarista não tem mais força. Acabou, isso é fato, ouvinte. Tô dizendo que o Bolsonaro hoje é desprezado por grande parte da população, que a Datafolha está correta. Não é isso, é mentira. Mas em comparação a outros anos, o Bolsonaro perdeu muito. Ô, Timóteo, em outras épocas aqui, em outras épocas não, há pouquíssimo tempo atrás, eu falo assim, até nós aqui da opinião pública de direita, que sempre criticou o Bolsonaro, ficaria revoltadíssimo, apoiando qualquer manifestação para que ele fosse solto e tudo mais. Hoje em dia, sabe o que eu digo? Se ele for preso, que ele pavimentou esse caminho e que as pessoas não se exponham por ele, porque ele chuta 1 a 1. Ele não só chuta ele e sua turma 1 a 1, como ele utiliza a dor de pessoas, ele utiliza a dor de filhos que estão hoje sem mãe, sem pedir uma desculpa. Olha, se o Bolsonaro viesse a público e falasse assim, eu tive realmente a responsabilidade, eu tenho muita dor hoje por eu não ter mandado essas pessoas irem para casa, por eu não ter feito o meu papel de mandar essas pessoas para casa e hoje essas crianças estarem sem mãe e sem pai. Não, ele pega essas crianças e coloca em cima do trio em manifestação, com cartaz, com foto da mãe da criança, a criança órfã lá. Pra quê? Pra tirar dele a responsabilidade que estava na mão dele. Que era dizer assim, vai pra casa. Em dezembro, dias antes do Natal, o filho dele estava levando um pendrive pro Sheik lá. E, na verdade, ele foi assistir um jogo de futebol. Aquela era a oportunidade para o Bolsonaro dizer assim, gente, o Eduardo está tentando levar o pendrive, mas não vai acontecer nada, voltem para casa. Não vai acontecer, porque vai vir o Natal. Ele deixou as pessoas estarem longe dos seus filhos no Natal. Muitos pais e mães de família. Isso é desumano. E ele já sabia que ele não ia fazer nada. Ele já sabia que as Forças Armadas não iam fazer nada. E ele deixou essas pessoas sucumbirem. Então, ele tem responsabilidade. Infelizmente, é por isso, Timóteo, as pessoas estão enxergando isso. Tem esse lado também, né? Estão enxergando. Eu só endossaria a prisão do Bolsonaro em uma única circunstância. Porque eu não vou endossar nada que seja injusto. Mas se fosse para ele ser preso e todas essas pessoas serem soltas, eu acho que seria uma justa troca. Eu também acho, concordo totalmente. Uma justa troca. Se o Bolsonaro se colocasse à disposição da justiça dizendo o seguinte, da justiça não, da ditadura do Moraes, dizendo o seguinte, olha, eu sou o líder... Eu fui o líder, ou ele não é líder? Eu fui o líder, poderia ter dito para as pessoas irem para casa no final de 2022, então me prendam, mas soltem as pessoas. Aí sim eu defenderia que o Bolsonaro... Com certeza. Aí sim enfrentou o sistema, estaria de fato se colocando à disposição... E líder, seria líder. Porque eu duvido que ele faça isso. Olha, o bolsonarismo virou uma seita tão satânica que é absurdo, porque o Bolsonaro é o único líder da direita para essas pessoas, né? Não pode falar em nada além de Bolsonaro. Bolsonaro é o líder. As pessoas sabem nem o que é direita. Como é que Bolsonaro é o líder
E ele não tem responsabilidade pelos liderados terem sido jogados à cova dos leões. Não existe isso. Todo líder é responsável pelos seus liderados. Em toda a história mundial, o líder é responsável pela derrota ou pelo êxito dos seus liderados. E Bolsonaro não tem responsabilidade sobre nada, ele pega uma criança, leva para cima do trio com cartaz da foto da mãe dela, como se a mãe dela tivesse presa lá, porque pegaram a mãe dela. Não, foi o Bolsonaro que estimulou aquela senhora, junto com Paulo Generoso, junto com Hélio Negão, junto com Eduardo Bolsonaro, junto com todo mundo, pô. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.